Olá, hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro, eu sou Luciano Falbo, falo do Estúdio C do portal acritica.com e esse é o tema do dia. Um cinturão para frear os crimes ambientais no Amazonas será o primeiro projeto apresentado pelo Estado na retomada dos financiamentos do Fundo Amazônia. A proposta do governo deverá ser submetida à avaliação do Comitê Orientador em abril, conforme relatou ao tema do dia o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. A ideia é aumentar a presença e infraestrutura de proteção ambiental nas áreas de maior incidência de desmatamento, queimadas e garimpo, como no sul do estado, na região do Rio Madeira e do Alto Solimões. O projeto será executado em parceria com a Secretaria de Segurança, por meio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Taveira contou que a proposta está quase finalizada e aguardava apenas as novas diretrizes do governo federal para que pudesse ser adequada aos mecanismos de captação de recursos via Fundo Amazônia. É um trabalho integrado com as forças de segurança do estado do Amazonas para aumentar tanto a presença quanto a infraestrutura de proteção ambiental nas áreas de maior incidência de desmatamento, queimadas e de garimpo no estado. Um projeto chamado inicialmente de Cinturão Verde, ele é tocado e vai ser liderado pela Secretaria de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros. Esse é um projeto que ele está previsto para implementação em 10 anos, só que a gente vai, obviamente, reestruturar agora de acordo com os critérios do fundo que vão sair em abril. Provavelmente a gente vai ter que redimensionar o projeto, mas o projeto já está pronto porque ele é fruto de uma agenda que o Estado está fazendo, que é a atualização do seu plano de prevenção e controle ao desmatamento e queimada. Esse é um documento fundamental para que a gente possa ter acesso aos recursos do Fundo Amazônia. Então, o governo do Amazonas está na atualização do seu PPCDQ. Integrado ao PPCDQ vai a apresentação do projeto, que está sendo chamado inicialmente de Cinturão Verde, que foi proposto pela Secretaria de Segurança Pública, pela Polícia Militar, e esse é o primeiro projeto que a gente vai apresentar. Na última quarta-feira, representantes de todos os estados, incluindo o Amazonas, participaram de uma reunião com membros do Comitê Orientador na sede do BNDES, que gere o fundo. Essa foi a primeira reunião realizada desde a extinção do comitê pelo governo Bolsonaro em 2019, quando mais de 3 bilhões de reais provenientes de doações da Noruega, Alemanha e da Petrobras ficaram bloqueados. Inicialmente, serão priorizadas iniciativas para a proteção de comunidades indígenas, como o território Yanomami, que enfrenta uma crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal. Também estão à frente na fila os projetos que já estavam em tramitação antes do bloqueio, 14 no total, que somam cerca de 600 milhões de reais em valores corrigidos. E a partir de abril, novas propostas serão avaliadas. Ouça o que disseram, durante a reunião de quarta-feira, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Prioridade, operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas, alimentação, saúde, educação, em todas as políticas. Ao mesmo tempo, estudos para retomarmos e avançarmos no ordenamento territorial. É o momento, sim, da gente fortalecer os direitos dos povos indígenas, considerando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. Para o tema do dia, o secretário Eduardo Taveira, que participou da reunião, descreve sobre outras modalidades de projeto a serem financiados. Apareceu uma outra oportunidade também lá no fundo, que são projetos integrados com organizações não governamentais, governos do estado, associações comunitárias. São projetos que eles chamam de aglutinados e também a partir de abril vão ter recursos da ordem de 5 milhões de reais por projeto e o estado do Amazonas está elegível para a apresentação. Então essa é uma segunda parte que a gente vai sentar, se reunir com as organizações não governamentais que são habilitadas pela Secretaria de Meio Ambiente para fazer parceria com o estado para apresentar essas propostas. E aí a gente espera que haja uma demanda maior ainda de projetos nessa janela de oportunidade para ser apresentada a partir de abril ao Fundo Amazônia. Uma das ONGs que já teve projetos financiados pelo fundo é a FAS, a Fundação Amazônia Sustentável. O superintendente da organização, Vitor Salviati, lembra que a FAS foi uma das primeiras a serem beneficiadas pelo fundo. Um dos projetos aprovados foca na formalização e regulamentação de atividades em bases comunitárias e cadeias produtivas sustentáveis em 16 unidades de conservação. O outro estimula empreendedorismo e dá
apoio a estruturas de fomento à bioeconomia. A importância de destravar o Fundo Amazônia é porque ainda hoje o Fundo Amazônia é a ferramenta mais eficaz de proteção e fomento a atividades sustentáveis na Amazônia brasileira. A gente tem acompanhado a FAS como um dos primeiros beneficiários do fundo em 2009, 2010. A gente vem acompanhando a evolução do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na gestão do fundo, o empenho dos times do Fundo Amazônia, não só de visitar os territórios, mas melhorar a governança e também os processos dentro do banco para abarcar as realidades e as dificuldades aqui da Amazônia, e também por conta dos últimos 5, 6 anos do aumento do desmatamento e dos incêndios florestais, muito por conta da falta de recursos do sistema de gestão ambiental da Amazônia, em que o Fundo Amazônia tinha grande papel. Então, destravar o Fundo Amazônia o quanto antes melhor, não só para aumentar a aplicação de políticas públicas por meio dos órgãos públicos, mas principalmente também fomentar a bioeconomia e empoderamento social por meio das organizações da sociedade civil. A importância do Fundo Amazônia especificamente para o Amazonas, ainda mais nos últimos 5 anos em que, infelizmente, o desmatamento e as queimadas no Amazonas têm crescido, é não só apoiar os órgãos públicos de fiscalização e fomento, como a Secretaria de Meio Ambiente, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e outros órgãos federais como o ICMBio, mas também organizações da sociedade civil como a FAS, o IDESAN, FVA, a proporcionar políticas e implementar políticas para o desenvolvimento e fomento da bioeconomia e proteção da floresta. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e até o seu travamento apoiou 102 projetos em todo o Brasil. Os investimentos, fruto de doações não reembolsáveis, são aplicados em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e na promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. O fundo também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais. O fundo foi travado em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro, que sempre adotou uma política antiambiental e anti-indígena. O presidente Lula reativou o fundo no primeiro dia do seu mandato em 1º de janeiro. A partir de então, os países doadores anunciaram novos aportes, como destacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nós já temos, a Alemanha, que aportou mais 200 milhões, uma sinalização da França, uma sinalização da Espanha, uma decisão do governo americano de também fazer aporte de recursos e, recentemente, com a União Europeia, também uma sinalização. Esse foi o tema do dia, o podcast diário sobre a principal reportagem do jornal A Crítica, disponível no Spotify, YouTube, Amazon Music e Deezer. Até a próxima. Roteiro e apresentação, Luciano Falbo. Operação, Felipe Guimarães e Pedro Coelho. Edição, Pedro Coelho. Produção, Giovana Marinho. Coordenação do Estúdio C, Malu Daço. Direção de conteúdo, Aruana Brianese.